Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso, para a gente trazer as notícias do dia, do mais tradicional. Tem muita coisa maneira para a gente falar. Torcedor tá satisfeito com a postura do Botafogo. Muita gente achou que o Botafogo, depois que virasse empresa, iria se distanciar dos anseios do seu torcedor. Mas ao que parece é o contrário. A SAF do Botafogo tem tomado atitudes que vão ao encontro dos anseios do torcedor. E hoje esse não do Botafogo para o Flamengo, que vai muito além de uma mera rivalidade, de rixa. Na verdade tem muito pouco a ver com isso, né, gente? Não é só uma birrinha. O não é o cumprimento da lei. Tá? Na verdade me espanta muito, para dizer o contrário, que a CBF tenha concordado com isso. O Michael Martins trouxe um vídeo, né, acerca da inversão do mando de campo e é contra a lei. Porque a lei diz que para haver qualquer mudança no mando de campo, a comunicação tem que ser feita com antecedência de 30 dias. Não se fala em nenhuma brecha a não ser isso. Mas a CBF criou uma brecha. Se houver a concordância do Botafogo, a CBF não tem por que dizer não. Então, na verdade, é uma política de interesses. Como o Botafogo, ao contrário do que alguns sites do Flamengo, páginas ligadas ao Flamengo, noticiaram que o Botafogo havia concordado. E a decisão estava com a CBF. A grande verdade é que não precisava nem o Botafogo concordar ou discordar. Bastava olhar para o artigo 23 do regulamento do Campeonato Brasileiro para se perceber que não pode. Não pode. Não há nenhuma ressalva. Então o Flamengo teria que ver Volta Redonda, vai lá, pede perdão para o Vasco, vai jogar em São Januário, né? Campo do América, teria que ver alguma coisa aí. Né? Mas o que aconteceu foi que o Botafogo disse não ao Flamengo, disse não ao pedido da CBF, mas sem rixa, simplesmente não acatou. Apesar das vantagens das quais nós falamos aqui anteriormente, você não viaja, você joga uma sequência de partidas no estádio Newton Santos e tal, mas o Botafogo está com uma semana basicamente de descanso. Tá? Então, e o jogo contra o Ceilândia vai ser no Rio de Janeiro, então não tem muitas viagens nesse interregno. O Botafogo joga agora no estádio Newton Santos, vai pegar o Flamengo em Brasília e depois fica para 2 jogos no Newton Santos de novo, contra o Ceilândia e contra o Fortaleza. Então o desgaste é mínimo, é menor, certamente muito maior para o Flamengo, que está envolvido em mais competições, né? E a torcida está muito satisfeita, porque não era um problema do Botafogo. O problema não era do Botafogo. Então quem tinha que resolver isso era o Flamengo e nem envolver a CBF, só informar o local do jogo. Então, para a alegria dos botafoguenses, mas aprecie com moderação, vai ser no estádio Mané Garrincha, como a gente havia trazido ontem aqui para vocês a informação. Né? Estádio Mané Garrincha, mais uma vez, torcedor de Brasília, mais uma vez, poderá receber o Botafogo. Provavelmente não, a carga máxima é de 10% do ingresso e não haverá torcida mista. O que isso quer dizer? Que você, botafoguense, que namora uma flamenguista, e você, torcedora botafoguense, que é casada com um flamenguista, não vão poder assistir à partida juntos, né? Pelo menos não uniformizados. Né? Então, é ruim, né? Porque você tem nas famílias ali, muitas vezes um hibridismo em relação a clubes, né? O próprio Michael Martins é casado com uma tricolor. Então, se não houver um setor misto, não tem jogo. Né? Cada um vai de um lado, é um troço meio chato, meio esquisito, né? Mas não haverá setor misto, Botafogo terá 10% da carga máxima. Se colocarem os 70 mil ingressos à venda, que eu acho que devem colocar, é um jogo para movimentar Brasília. Há quanto tempo que a gente não tem um Flamengo e Botafogo no Mané Garrincha? A torcida do Botafogo tem que esgotar essa carga em um dia. Nós colocamos 30 mil contra o Ceilândia. Botar 10 mil, 7 mil, né? Botar 7.300 contra o Flamengo. Isso aí tem que ser esgotado em um dia. A torcida do Botafogo tem que gritar o tempo inteiro. Vocês deram um show diante do Ceilândia.
Eles, como a gente sabe, tem aquela questão do vento, né? Então, dependendo de como o vento estiver soprando a noroeste, ou enfim, ninguém escuta a torcida deles, né? E a gente espera que o Botafogo consiga amanhã vencer com autoridade para chegar com muita moral para esse jogo diante do Flamengo. E a gente vai ter a nossa torcida apaixonada, mais uma vez prestigiada, hein? Alô, torcedor de Brasília, de Goiás. Vocês não imaginavam que em menos de um mês haveria 2 jogos do Botafogo para vocês prestigiarem. Legal se fosse meio a meio, 50-50. Mas isso não vai acontecer. O Botafogo também, na 24ª rodada, no retorno, vai também exercer o seu direito de mandante, né? Com 90% da carga para si e 10% para o Flamengo, né? E a gente espera que esses 10%, de repente, eles já sejam alocados para outro setor, para liberar, quem sabe, aí o setor sul para o Botafogo, enfim, né? Pensar aí, bota o setor da Oeste, o mais caro ali, lá em cima, uma partezinha, isola com polícia, enfim, não dá para você prestigiar também o torcedor adversário com todo o setor sul. Eu sou contra isso, né? A carga é de quanto? Cabe 40 mil, são 4 mil. 4 mil, meu amigo, você bota num cantinho lá na Oeste, bota apertadinho, tá tudo certo, faz um mega cordão e pronto. Bota lá na Oeste a R$150, R$200, tá tudo certo, que é o valor, né? É o valor natural, normal. A sua é um preço muito acessível. Aí tem que ser pro torcedor da casa. A gente tem que ver essas coisas. Quem tem que ser privilegiado é o torcedor da casa, é o sócio-torcedor, é o torcedor do Botafogo. Tá certo? Então, notícia boa aí, não vendemos o mando de campo, o Botafogo ouviu a sua torcida, haveria uma série de razões para que se vendesse, para que se invertesse, aliás, vendesse, não, se invertesse o mando de campo, vender, Deus me livre. Se invertesse o mando de campo, haveria diversas razões, mas o Botafogo não exerceu essas razões e a gente deixou a nossa opinião muito clara aqui, né? A resposta única era não. E esse não foi dado. Tá certo? Bom, o Botafogo divulgou agora a lista de relacionados, né? Nenhuma surpresa, tá? Nenhuma surpresa. Apenas o Canu, que não jogava, já desde semana passada, a gente já sabia, e o Klaus também não está relacionado. O Botafogo vai ter uma novidade aí na lista de relacionados, tá? Então, eu acredito, a gente pode até aqui no canal Gigante Glorioso fazer um pré-jogo com vocês, mas eu acredito que a escalação do Botafogo, tendo em vista o último treino, seja Gatito Fernandes, Saravia, Cuesta, Sampaio, Daniel Borges, Patrick de Paula, ou Tietê, Luiz Oyama e Chay, Gustavo Sauer, Erisson ali na frente e o Vitor Sá na ponta esquerda, se não houver surpresas. Que tipo de surpresas poderia haver? Muitas, principalmente no meio, né? Você tem o Romildo Del Piage, que está treinando bem, está jogando bem. Você tem o Lucas Fernandes, que foi um jogador pedido, né, aprovado pelo próprio Luiz Castro, que exerce algumas outras funções, né? O Tietê, como eu falei, eu acho que é um jogador que pede passagem nesse time do Botafogo, mas a priori eu arriscaria com esse time aí. O jogo é amanhã, 11 da manhã, não tem muito tempo para mistério. De repente, ainda hoje a gente tem aí acesso, no máximo amanhã de manhã, à escalação do Botafogo. Tá certo, gente? Bom, fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Amanhã, a partir das 9 horas, estarei lá no estádio Newton Santos fazendo aquele esquenta com a torcida alvinegra, tá certo? Bom fim de semana para todos vocês. Saudações alvinegras. Fui!